Essa consciência realmente é muito importante para nós cristãos hoje, né? Para entendermos realmente que o que foi feito no passado realmente também nos traz responsabilidade com relação ao nosso tempo, né? Aquela foi a geração daqueles irmãos que lutaram de maneira piedosa para defender a glória de Deus, a verdade do evangelho, não é? Mas hoje também temos a mesma obrigação, porque o mundo continua lutando contra a verdade do evangelho, contra a glória de Deus para exaltar o ser humano, não é? Os demais pastores podem também, viu? Se quiserem sentir necessidade, não é, de responder ou complementar alguma coisa com a pergunta que eu fizer a outro, fica à vontade, tá certo? Inclusive, é um assunto importante esse, né? Eu vou fazer uma pergunta para o pastor Josafá Vasconcelos, justamente porque eu já ouvi, não é, na internet mesmo, já assisti alguma coisa, de pastores que até às vezes colocam, se postam como reformados, não é? Que acabam falando que o sino de Dort ele foi uma coisa desnecessária, não é? Que isso não tem relevância na história, não tem importância à história do sino de Dort, que foi algo realmente forçado demais, que a atitude em tirar pastores e até mesmo, como posso dizer, professores de seus cargos, não é? Foi algo muito brusco, muito duro, referente ao espírito da época, que não deveria ser assim, e que eles deveriam, os demonstrantes, ter liberdade para ensinar. Não é? Então, baseado nisso, eu pergunto ao pastor Josafá qual a importância, então, da história do sino de Dort para as igrejas reformadas hoje, porque muitos tratam como se não fosse relevante. Então, qual a importância desse sínodo para nós hoje, pastor? Olha, é da maior importância. O sínodo tratou do coração do Evangelho da Graça. Portanto, era uma coisa absolutamente vital o que foi tratado ali. Olha, se nós pensarmos, vamos aqui fazer uma digressão e tentar colocar um conceito, um contexto histórico. O assunto vem, vamos dizer, sendo discutido, vamos pensar em Agostinho. Lá no século V já houve uma luta muito grande deste santo homem de Deus com relação a estas questões, enfrentando o Pelágio. Então, Agostinho sustentava a eleição incondicional, depravação total, graça irresistível, a perseverança social. Ele sustentava isso, ao passo que Pelágio estava propondo algo completamente diferente, oposto, não crendo nem no pecado original, e que os homens nascem como se fosse Adão, com vontade livre para escolher e tomar sua decisão. Então, nós percebemos que Satanás, né, do inferno, já vinha tratando de se opor à verdade de Deus, porque é esse o objetivo. Ele é o pai da mentira e ele quer lançar mentira, heresia, vem do inferno. Então, depois, nós vemos que, depois de Agostinho, até os franceses, embora muitas igrejas já calvinistas ali, tentaram arranjar um meio termo e estabelecer a doutrina católica nesse meio termo. Você veja, a doutrina católica ensina que o indivíduo que se converte à fé cristã, quando é batizado, há um poder especial, ex opere operatum, nesta ação, que infunde uma graça no coração agora do novo cristão, que vai capacitá-lo a cooperar com Deus através de obras meritórias. Aí está estabelecido o sinergismo para que ele alcance a salvação. E se não alcançar aqui nessa vida, ele vai para o purgatório, e então vem as obras e as orações dos que estão aqui, parentes, para ajudar a purgar e tal, até que ele possa ir para o paraíso. Então, isso estava aí na mente das pessoas. E na Holanda, o que estava... Bom, antes veio a reforma, e graças a Deus, a reforma
A reforma restabeleceu a verdade conforme ela é em Cristo Jesus, né? Trouxe de volta os fundamentos daquilo que é chamado de Evangelho da Graça. Todos os reformadores, o Lutero, Zwinglio, Calvino depois, todos sustentavam esta mesma verdade que Agostinho sustentou. Então, todos, Lutero creu na eleição até o fim da sua vida, nunca arredou o pé nisso. Na depravação total, escreveu o Nascido Escravos, o livro, enfrentou Erasmo de Roterdã, que defendia a fé católica, né? E disse para ele, todo mundo conhece essa frase, Lutero, deixa Deus ser amor, e Lutero responde, Erasmo, deixa Deus ser Deus. Mas veja, depois, 100 anos, a coisa está na Holanda numa situação política difícil, né? A igreja enfrentou uma luta, a Holanda enfrentou uma luta muito grande com a Espanha, né, católica, e o que Deus graciosamente concedeu é que a Holanda tivesse um lastro bom, doutrinário, com a Confissão Belga, de 1561, e logo depois o Catecismo de Heidelberg, de 1563. Esses dois formaram este lastro precioso e importante. Mas o que aconteceu é que, mais tarde, surge Armínio, né? Jacobus Armínio. Esse indivíduo, ele chegou a estudar, rapaz, lá em Genebra, com Teodoro Beza. Mas ele foi para a Holanda e lá ele ascendeu um posto de professor da Universidade de Leiden. Não sei nem se é assim que pronuncia, Leiden ou Leiden. Aí, as suas ideias heréticas começaram a serem difundidas, né, com esse posto. Embora ele tivesse lá um opositor ferrenho, que era o Francisco Gamaro, né, esse professor, enfrentou ele lá. Mas as ideias dele se difundiram a ponto de dividir a nação. Doutrinariamente, foi uma situação terrível. Veja como Satanás faz, não é? Mas aí, então, nessa situação, né, até 1609 ele morre, mas os seus discípulos que, na verdade, apresentam esse documento chamado Remonstrância ou Remonstrância, com 5 pontos, contrariando completamente, era o oposto daquilo que se entendia até aqui ser o Evangelho conforme a verdade em Cristo Jesus. Eles, então, não acreditavam de forma alguma na eleição incondicional, eles achavam que era condicional, não é? Segundo a presciência. Eles não aceitavam a depravação total, o homem ainda tinha a vontade vulnerável e pronta livre para poder aceitar o Evangelho. Eles não aceitavam a expiação limitada, específica, direcionada apenas para os eleitos. Não, Cristo morreu por todos, indistintamente, cada homem no mundo. E também não aceitaram de forma alguma o quarto ponto, que é a chamada eficaz. Eles achavam que o homem podia resistir e o Espírito Santo perder viagem. E ainda, no final, não aceitavam a perseverança dos santos, o homem podia perder a salvação. Então, isso foi uma coisa terrível, e foi um clamor da necessidade de se responder a isso, né?